Olá, meus queridos irmãos, que bom estar aqui junto com vocês para a gente poder conversar e fazer algumas reflexões. Hoje eu trouxe um tema bem importante e que eu acho que devemos conversar sobre ele. Muitas vezes deixamos lá escondidinho num canto, porque não é um tema muito fácil, é bastante desafiador, inclusive, mas que a gente precisa conversar a respeito para poder compreender e saber lidar com essa situação que faz parte da nossa existência ou do final dela. Então eu quero começar essa nossa conversa hoje fazendo uma pequena leitura de um trecho do livro Nosso Lar. Deve aparecer invertido para vocês porque eu estou filmando com a câmera na parte frontal, mas é o livro Nosso Lar, do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. E nesse trecho, bem no início, na página 12, o André Luiz fala assim: uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. E é com essa pequena parte do início desse livro, que é tão importante, se todos pudermos ler ou reler, está aqui para eu poder reler, vou me organizar para isso. Mas eu gostaria de começar falando sobre a morte, que vem envolta em tanto tabu, com um peso tão grande, né? O luto é realmente algo muito pesado, mas não precisa ser assim. Obviamente, nós sofremos, nós nos sentimos tristes por nos despedir daquelas pessoas que a gente ama, sejam familiares, sejam amigos, né? Porém, o que a gente precisa entender é que a morte, ela não é um fim, mas um sopro renovador. Porque o que nós somos, se a gente partir do princípio, então, quem somos nós? Somos espíritos em experiência humana, em experiência física. E essa experiência ela tem um propósito, esse propósito é o nosso próprio desenvolvimento, a nossa ascensão enquanto espíritos, para que a gente possa, através dessas experiências na carne, nessa vida humana, nesse estágio, né, que é temporário, que a gente possa adquirir, então, essa experiência, nos elevarmos cada vez mais, nos aproximando da perfeição que Deus nos proporciona, nos oferece, né? E utilizando sempre o nosso livre-arbítrio, a gente não pode esquecer disso, são escolhas que fazemos. Mas, falando do tema dessa noite, que é a desencarnação, é a morte, e que nós estamos vivendo nesse momento uma grande tristeza coletiva, né? Porque são muitas mortes pelo mundo inteiro. Agora nós vivemos um momento um pouco diferente, né? Porque em alguns lugares, alguns países já está um pouco mais contido, está mais controlado devido à ação das próprias pessoas. Porém, aqui no Brasil a gente ainda sofre por um pouco de ignorância das pessoas, um pouco de incompreensão com referência aos cuidados e tudo mais, mas não é esse o nosso tema hoje. Importante frisar que a morte ela faz parte, é o, digamos assim, ó, o final da experiência física. Nós vamos passar pelo processo da morte, que é se despir de um corpo físico, que é um meio de expressão nesse mundo físico e que não vai mais fazer parte no plano espiritual, porque não precisamos mais dele. O espírito não precisa do corpo físico para se expressar no plano espiritual. E é por isso que morremos, porque o espírito não morre, é bom lembrar isso, porque nós não somos o corpo, nós somos o espírito que se utiliza desse corpo para se expressar aqui, para poder cumprir, né, com todos os seus planos, todos os seus projetos para cada existência. Então, a cada existência, as novas experiências e assim por diante. Chega-se então o momento da morte, que é uma despedida. É uma despedida, e essa despedida ela carrega tristeza, sim, mas a tristeza ela não precisa ser algo que deva ser sentido como impossível, como desesperador, como algo que vai nos impedir de reencontrar os nossos entes queridos. O desequilíbrio ele nunca traz bons resultados, né? Então, como vocês sabem, meus irmãos,
há questão de um mês, eu precisei me despedir do meu pai. Não foi fácil, não é para ninguém. Não estou aqui, na verdade, para dizer assim, olha, é fácil, é tranquilo, mas eu me sinto serena em dizer que eu creio em tudo aquilo que eu estudo, em todas as coisas que a gente conversa nas palestras, nas nossas aulas, e eu tenho certeza de que o corpo físico deixou de existir, né? Está deixando de existir pelos processos naturais, mas o espírito não. O espírito foi acolhido do outro lado, né? Que é fora do plano físico. Então, em retorno ao plano espiritual, esse espírito ele é acolhido, ele vai de acordo com a sua própria vibração, com a sua própria energia, fazer a colheita do seu plantio. Porque enquanto estamos aqui, estamos semeando. E quando chegamos lá do outro lado, nós colhemos aquilo que semeamos. Na verdade, a gente já vai colhendo por aqui mesmo, né? Através das coisas que a gente vai atraindo para a nossa vida. Mais uma vez eu torno a falar, é o nosso livre-arbítrio. E o que eu quero dizer é que a nossa doutrina, que a doutrina espírita, ela é consoladora. Jesus é o consolador prometido. Então, não vamos deixar os nossos corações, os nossos pensamentos na escuridão da tristeza, da incompreensão, da revolta e nos deixar levar pela ignorância. A ignorância, ela é a falta do esclarecimento, a falta da luz da verdade sobre as coisas que pensamos e sentimos. E a gente tem que buscar essa luz da compreensão e do entendimento. E é só através do estudo, somente através da busca incessante do saber, do compreender, que a gente vai conseguindo eliminar essa ignorância e trazendo luz para nossas vidas. O que eu quero falar para vocês é que sofremos, sentimos, lamentamos, mas, como disse André Luiz, é um sopro renovador para aqueles que se foram muitas vezes através de doenças, né? E é o que a gente vem passando aí, principalmente com a questão do Covid. É um alívio. Alguém que estava sofrendo com dores, através de doenças ou outras situações, né? Se libertar, o espírito se libertar das amarras desse corpo físico é um sopro renovador. É uma oportunidade de poder chegar lá no plano espiritual, fazer o seu retorno à casa verdadeira de onde viemos, né? Que nós nos apegamos aqui e achamos que aqui é o nosso lugar, que é aqui que pertencemos a esse lugar, na verdade. Mas não é assim. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, né? Então, tudo aqui é passageiro. Então, hoje o meu convite é para que a gente possa pensar como confiar de verdade em Deus. Como pensar sobre a morte sem peso, sem um sentimento de derrota, de inconformação. Porque nós já estudamos tanto, então podemos, entre nós aqui, que somos trabalhadores do Celo, falar sobre isso. Nós sabemos o quanto o nosso equilíbrio e serenidade é salutar para aqueles nossos amados que se foram, porque a nossa revolta, inconformação não nos ajuda, porque a gente sabe que estamos ligados pelos sentimentos e pelos pensamentos. Então, o que estamos pensando? O que estamos sentindo? A gente para analisar, nós paramos para pensar a respeito de nossos sentimentos, analisar, eu estou me sentindo assim por quê? Por que eu estou pensando essas coisas? Isso é meu? Eu estou me deixando influenciar? Eu estou influenciando a outras pessoas que me rodeiam? Ou aqueles nossos amados que já partiram para o plano espiritual? Um interfere no outro, obviamente, cada um dentro da sua vibração e com quem vai se afinando, nós já sabemos disso também. Mas é importante a gente pensar. Então, nós não temos que viver a vida às cegas, nós precisamos sim tomar consciência, abrindo os nossos olhos, abrindo a nossa mente
e o nosso coração, para que a gente possa ver, ouvir, sentir, agir, né, pensar de uma forma consciente. O que eu penso? Como eu penso? Quem eu sou? E a gente vai se autodescobrindo. E esse é o grande projeto de estarmos aqui, é a autodescoberta. Nós só conseguimos evoluir e ir adiante no nosso processo evolutivo quando a gente se conhece, quando a gente começa a perceber quem a gente é. E a gente é o que pensa, é o que vibra. Né? Nós somos o que nós sentimos, o que nós pensamos. É isso que nos torna quem somos. E aí a gente tem a oportunidade, quando se conhece, quando percebe as nossas inclinações, sejam elas boas e as que são ruins, a gente tomando ciência e tendo consciência, né, dessas inclinações, a gente pode tomar decisões diferentes e não se deixar levar, dizer, mas eu sou assim, eu penso assim, eu não mudo mais, eu já estou muito velha, eu não mudo mais. Não existe isso. O espírito, ele não envelhece. O corpo sim envelhece. Mas o espírito, ele, por ser eterno, ele não é preso ao tempo. Ele não está submetido ao tempo. Então, meus amigos, eu trouxe essa reflexão aqui. A morte é um sopro renovador, como disse André Luiz, através do nosso querido e amado Chico. Vamos ler, vamos pensar, vamos nos analisar. O autoconhecimento é fundamental para a nossa evolução. Não fiquemos esperando que os outros nos digam o que pensar, como pensar, no que acreditar. Aqueles que deixam para o outro lhes dizer, né, o que deve, como deve fazer, no que deve acreditar, como a gente pode, é muito complicado. A gente não tem certeza de como as coisas são, se elas estão corretas. A gente precisa fazer a nossa investigação. A nossa doutrina, ela não é uma doutrina de fanatismo. Ela é uma doutrina que nos ensina a pensar, a buscar, a investigar e ter consciência. Um grande beijo a cada um. Muita luz, muita paz e que a gente possa, o mais breve possível, estar juntos fisicamente, nos abraçar e fortalecer ainda mais as nossas intenções de nos tornarmos cada dia melhor. Até um próximo encontro. Um beijo.